9 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 12 a 16. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada de suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Vejamos agora os ensinamentos à luz da Catena Áurea, o que esses grandes sábios, segundo Santo Tomás de Aquino, irá nos trazer. Iniciaremos por Santo Ambrósio. O quarto milagre do Senhor, depois de ter vindo a Cafarnaum, é a cura de um leproso. Se no quarto dia da criação ele deu luz ao sol e o fez mais luminoso que todos os demais astros, devemos considerar esta obra mais luminosa, da qual é dito: Sucedeu que, encontrando-se Jesus numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Com razão, quando o leproso é curado, não se indica um lugar definido, para mostrar que não foi o povo de alguma cidade em particular que foi curado, mas todos os povos. Segundo Santo Atanásio, o leproso adorou ao Senhor Deus encarnado e não julgou que o Verbo de Deus fosse uma criatura por causa de sua carne. Nem por ser ele o Verbo, desprezou a carne de que estava revestido. Pelo contrário, adorava em um templo criado o Criador de todas as coisas, prostrando-se com o rosto por terra. Segue, apareceu um homem cheio de lepra, ao qual, vendo Jesus, prostou-se com o rosto por terra. Segue Santo Ambrósio. Ao prostrar-se com o rosto por terra, dar a conhecer a sua humildade e o seu pudor, para que todos se envergonhem das manchas de suas vidas. A vergonha, porém, não o impediu a sua confissão. Mostra as suas feridas e pede o remédio, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Não duvidando da vontade do Senhor, como se fosse incrédulo a respeito da sua misericórdia, mas consciente de sua própria iniquidade. Não é presunçoso. É, pois, cheia de fé e piedade essa confissão, que pôs todo o poder na vontade do Senhor. Segundo São Cirilo, sabia que a lepra não cedia diante dos recursos dos médicos, mas viu os demônios serem expulsos pela majestade divina, outros doentes serem curados de suas enfermidades, e concluiu que tudo isso era obra da destra de Deus. Segundo Santo Ambrósio, cura-o da maneira que havia pedido. Por isso segue, ele, estendendo a mão, tocou-o. A lei proíbe tocar nos leprosos. No entanto, aquele que é senhor da lei não está submetido à lei, mas faz a lei. Não o tocou porque sem isso não o pudesse limpar, mas para provar que não estava sujeito à lei, nem temia o contágio como os homens, pois aquele que curava os demais não podia ser contaminado. Antes, pelo contrário, a lepra que costumava contaminar os que o tocavam desaparece ao contato com o Senhor. Segundo Teofilacto, a sua sagrada carne purifica e dá a vida, porque é a carne do Verbo de Deus. Segundo Santo Ambrósio, nestas palavras, quero ser limpo, encontras a vontade do Senhor e o efeito de sua misericórdia. Segundo São Gregório de Nissa, uma vez que sua divindade estava unida com ambas as partes do homem, a saber, com a alma e com o corpo, por meio de ambas, dá-se a conhecer a sua natureza celestial. O Senhor revela a luz oculta em seu interior, quando, pelo seu toque dava cura, a alma manifestava o poder divino por meio de sua vontade onipotente. Com efeito, assim como o sentido do tato é próprio do corpo, o movimento voluntário é próprio da alma. A alma quer e o corpo toca. Santo Ambrósio diz: quero por causa do Fotino, ordena por causa do Ário, toca por causa do Maniqueu. No entanto, nada intervém entre a obra de Deus e a sua ordem,
para que conheças o afeto capaz de curar e o poder da obra. Prossegue, imediatamente desapareceu dele a lepra. E para que a lepra não se transmitisse para o próprio médico, cada um deve evitar a vanglória, segundo o exemplo da humildade do Senhor. Pois segue, Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, ensinando-nos que não devemos divulgar o bem que fazemos, obstando-nos não apenas da recompensa do dinheiro, mas também a do favor. Ou talvez lhe ordenasse o silêncio, por entender que são melhores os que creem com fé espontânea que os que creem em esperar receber benefícios. Segundo Santo Agostinho, o Senhor parece aprovar o sacrifício ordenado por Moisés, embora este não tenha sido recebido pela Igreja. Pode-se entender que o ordenou porque o sacrifício do Santo dos Santos, que é o seu corpo, ainda não tinha começado. Com efeito, os sacrifícios figurativos não deviam ser abolidos antes que de aquilo se significavam fossem estabelecidos pelo testemunho da pregação dos apóstolos e pela fé dos povos fiéis. Segundo Santo Ambrósio, ou ordenou ao leproso que oferecesse um sacrifício espiritual, porque a lei é espiritual. Por isso disse, e que foi ordenado por Moisés, por fim acrescenta, para lhe servir de testemunho. Segundo São Beda, a cura perfeita de um só traz multidões para o Senhor, por isso segue. E concorriam muitas multidões para o ouvir e ser curados de suas doenças, pois o leproso, para dar a conhecer que tinha sido curado, exterior e interiormente, apesar da ordem recebida, não calou a respeito do benefício. Confirme, diz Marcos. Segundo São Gregório Naziano Zeno, o Senhor ordinariamente realizava suas obras em meio ao povo e orava, retirado no deserto. Legitima-se um repouso momentâneo para que possamos manter diálogo com Deus na sinceridade de nossa alma. Com efeito, ele não precisava de retiro, porque era Deus e nele não havia dissipação. Queria, porém, mostrar-nos que há hora para a atividade e há hora para ocupações mais elevadas. Segundo São Beda, figurativamente o leproso representa o gênero humano enfraquecido pelo pecado e coberto de lepra, pois todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Isso para que, estendida a mão, isto é, sendo a natureza humana tocada pelo Verbo de Deus, sejam purificados de seus velhos erros e ofereçam pela purificação a hóstia viva de seus corpos.